Visão é o papo, é no teu na visão. Visão é o papo, de onde vem a inspiração da realidade que toca o coração. Qual a visão? Visão é o papo. Alô, alô, meu povo, passando aqui para desejar a todos vocês um bom começo de sábado à noite, que Deus possa abençoar cada um de vocês nesse exato momento e aonde estiver. Hoje no nosso Visão é o Papo eu tenho a honra de receber ele, irmão. Eu não tenho outra palavra para descrever essa personalidade que está aqui, meu irmão, irmão em Cristo. E hoje um podcast completamente diferente de tudo que já vimos. Se prepare, pegue o lenço, porque Deus irá agir aqui e na sua casa. Eu tenho a honra de apresentar ele, Caio Vício Tintas. Nome de batismo, Caio Triviline Souza. No meu, no seu, no nosso Visão é o Papo, Caio Vício Tintas. Uma boa noite, Salve, meu salve, irmão. Ivan. Boa noite. Pô, eu sou muito honrado em estar aqui nessa mesa no dia de hoje, né? Vim trazendo a minha história e sou muito grato pelo seu convite. Caio, eu que agradeço você imensamente por ter vindo aqui e ter, eu sei, a sua agenda, graças a Deus, está bem corrida, bem concorrida, e você teve esse tempo aí de vir até os estúdios do Visão é o Papo. Cara, é uma honra imensa poder dividir esse momento único e verdadeiro com você aqui. Mas antes de começar, eu preciso entender quem é Caio Vício Tintas. Quem é o Caio? Quem foi Caio quando criança? Boa, Ivan, beleza? Bom, Caio era um menino, né? Cheio de sonhos, né? Sempre gostei aí de desenhar, né? Desde pequeno. E eu sinto que Deus já tinha esse propósito na minha vida, né. E hoje em dia, graças a Deus, depois de adulto, né, de muitas barreiras enfrentadas, hoje em dia eu posso dizer que eu vivo da minha arte. Nossa. É. Então, desde criança você teve sempre esse dom para o desenho. Você sempre gostou do desenho especificamente? Porque eu vejo que você ainda continua na arte do desenho, continua fazendo o seu persona, mas, sempre você gostou? Sim, sempre gostei desde criança, né. Comecei ali, assistia muito aqueles desenhos Dragon Ball, né, Digimon, aquela época de infância mesmo. Então eu gostava muito de desenhar, né, copiava aqueles desenhos tipo Goku e tal. Hum. E após isso, dessas fases de desenho na escola, conheci ali o mundo, né, meio que da pichação, e isso aí foi o comecinho de tudo para que eu chegasse até conhecer o grafite, né, que foi na época ali de 2006 ali, 2004 era a época de pichador, né, Pichador, sempre teve e isso, né? sim, porque você começa ali na escola, né, conhece os amigos, aí começa ali, pichar as carteiras da escola, né, como todo acho que uma grande parte, assim, né, da Sempre foi rapaziada, assim, é. né, de que tá aí nesse movimento hoje em dia, deve ter começado assim, né. Que legal, que legal. Ô Caio, mas na verdade eu acompanho você, venho acompanhando você e vejo o quanto você é dedicado, né, cara. Para você que não conhece o Caio Vício Tintas ele é cadeirante. Então hoje estamos do lado invertido da mesa aqui, por conta dessa logística nossa aqui do estúdio. Ô Caio, me fala uma coisa, em que momento surge o seu personagem? Meu personagem surgiu em 2013, né. Eu fazia os grafites de letra, né, aí por um certo momento, eu já tinha meio que a carinha que era no A, né, que Certo. eu fazia o iaque, Caio ao contrário, e já tinha meio que ali o olho, a boca, e aí desenhando ali, eu coloquei um cabelinho, né, e a orelha, que aí se transformou nesse personagem.
E aí eu fazia um grafite junto com a minha esposa, né, e ela sempre me alimentava ali, né, com as palavras, tipo: "Pô, faz esse personagem ficou bem legal, né". E, tipo, via ali que era algo único, né, diferente. E no grafite, não tinha tantos personagens igual tem hoje em dia, né. Uhum. E eu fiz ele numa maneira, assim, que eu queria fazer ele de 2 cores, porque eu gostava de fazer aquelas portas de aço, sabe, igual eu Sim, fiz do seu irmão lá. sim. Então eu fazia muito de 2 cores pra ser um trabalho mais rápido. Só que com o tempo ali foi evoluindo, fui pintando, por exemplo, o cabelo, pintando a língua, os dentes e foi criando uma identidade melhor, né. E aí foi evoluindo, cada vez que eu começava a desenhar ali, aí ia tomando uma outra característica. Inclusive, assim, eu pintava muito na quebrada. Aí, às vezes, eu fazendo um personagem, assim, passava um moleque, aí um amigo falava: "Ô, tá parecendo você e tal", tá ligado? Então eu via que isso, mano, tipo, ia criando uma identidade na quebrada, né. E eu vejo que muitas pessoas quer ter um pouquinho ali do Caio Vício Tinta. Eu já fiz muito trabalho, assim, tipo, que nem eu fiz pra você uma vez Sim, sim, também, sim. que foi com as suas características, né. Então parece que cada pessoa ali se identifica com o meu trabalho, né. Isso é algo diferente, sabe. Caio, o legal, eu não te conhecia, né, eu não conhecia o Caio quando o Caio não era cadeirante. Eu já vim conhecer você quando você já, de fato, já era um cadeirante. Mas a gente vai entrar nesse assunto. Eu conheci você bem antes mesmo da gente pessoalmente se conhecer, foi através do seu desenho. Eu me conectei com você através de um desenho que o meu filho pegou e eu achei aquele desenho seu parecido com ele. Aham, Tinha todas as características do meu filho. aham. E eu falei: "Caramba, Ian, que legal, meu. Quem fez esse desenho seu aí?" Ele falou: "Não, pai, não é meu não, é do Caio." Falei: "Caio? Quem é esse Caio?" "Caio Vício Tinta, o senhor não conhece?" Eu falei: "Não, não conheço esse cara não, não conheço não, filhão." E aí eu fui de fato conhecer o Caio, daí eu olhei assim e falei: "Caramba." E foi uma coisa tão de Deus assim que logo na sequência a gente acabou se conhecendo pessoalmente, e a gente se conheceu ali no meu trabalho, né, a Foi. qual eu trabalho na área da enfermagem e você chegou com a sua esposa, se eu não me engano, para uma triagem, a gente ali acabou se conhecendo e eu descobri que você era cadeirante. Então é sobre isso que eu queria entender, o que te trouxe ser cadeirante? O que te levou a ser cadeirante? Eu trabalhava como motoboy, né. E, tipo assim, fazia entregas de aplicativo. Em 2022, eu sofri esse acidente voltando para casa, peguei uma pista molhada, né, onde a moto derrapou e eu caí, né, bati a coluna, e aí eu fiquei paraplégico. Nossa, 2022 à noite isso? E isso foi à noite, voltando para casa, né. Última entrega já. É, Praticamente, última entregas ali? Não, não foi totalmente isso, né, estava era época de fevereiro, né, certo. e tipo assim, final do ano, eu me dediquei bastante nas entregas, sabe. E tipo, ali eu recebi um convite da base que eu trabalhava, né, as chamadas OL, e o que acontece, teve uma confraternização ali, né. Uhum. E então, tipo, eu ganhei um prêmio lá, que estava entre os primeiros entregadores que Nossa, porque tudo que eu faço eu me dedico, sabe, de corpo e alma, meu. certo. Eu pegava a minha moto, saía cedo de casa, né, pegava café da manhã, almoço e janta, era dedicado, meu. E nisso eu recebi essa premiação, fui lá até a base e tudo, teve essa confraternização, e voltando, aconteceu esse episódio, né. Estava Nossa, voltando até com uns prêmios que eu tinha, e ficou ganhado. no caminho também.
Hoje é assim, né, Caio, hoje você dá para perceber que você até ri da situação e tal, porque o que Deus tem feito na sua vida não é uma coisa comum, né. Deus ele vem transformando a sua vida e eu acompanho, e não só eu acompanho, como 110.000 seguidores que você tem nas suas redes sociais. E eu vejo que essas pessoas não te abandonaram. Os motoboys, eles não te abandonaram, eles te abraçaram ali, né? Sim. Porque na verdade Deus ele não reúne pessoas, né? Ele reúne propósitos. Então, pode-se dizer que 110.000 seguidores que você tem ali nas suas redes são 110.000 propósitos fortalecendo cada vez mais você ali. Me fala um pouquinho dos motoboy. Cara, eu acho incrível, né? Como eu falei, eu sofri um acidente, era motoca, e eu vejo a transformação de Deus nesse propósito, né? Porque assim, eu sempre sonhei em viver da minha arte, só que era uma realidade muito distante, né? Trabalhava ali na Vila Madalena e, tipo, assim, fazia as entregas ali e via muitos artistas pintando ali Beco do Batman, sabe? Só que pra mim, assim, eu passava, encontrava essa galera e era muito louco, porque os cara falava: "Pô, Caião, você é monstro, mano, você pinta pra caramba". E, tipo, eu olhava pra eles, assim, e falava: "Deus, quando será a minha vez de estar vivendo Nossa. da minha arte", sabe? Você perguntava, questionava a Tipo, Deus? questionava, já questionei várias vezes, sabe? Certo. E, tipo, era incrível, assim. Eu lembro que meu sonho era ter um iPad, né. Só Nossa. que aí eu trampava ali de moto e tal, e estava juntando essa graninha, sabe. Só que aí, tipo, toda vez que eu estava chegando ali próximo, aí acontecia, a moto quebrava, tá Nossa ligado. E aí, senhora, tipo, cara. já desinteirava o dinheiro. E aí, tipo, aquele sonho pra mim se tornava distante, né. Só que aí, tipo, pra você ver, Deus usou toda essa situação que eu sofri um acidente, aí teve aquela parada, né, que eu teve a escara e tudo. Então foi um momento muito difícil, eu posso falar que estava ali no deserto, né. Quando um amigo abençoado, que é o dono de uma das galerias ali do Beco do Batman, foi em casa me visitar, né, e ele falou: "Caio, você não vai poder ficar nessa situação, pô, eu vou te dar um presente". E aí passou alguns dias, era até mês do meu aniversário ali, e aí o cara chega lá, tipo, com o iPad, tá ligado. Aí foi que, tipo, eu senti que, já era um propósito mesmo, né. Ali era a mão de Deus ali, teoricamente, se fazendo presente, né. A partir Sim, do momento que você ganha aquele presente, um iPad, a qual você lutou anos e anos para conquistar aquele iPad, e por diversas vezes você viu esse sonho escapar, escorrer pelos dedos ali, e quando você se vê ali cadeirante ali no leito do hospital ali praticamente ali, vamos se dizer assim, você ganha esse presente ali, na verdade era só se intensificando o processo, né, o sim, propósito de Deus, né. Para você que não sabe o que é escara que o Caio fala, são aquelas feridas que dá pela falta da má circulação. A circulação existe, porém o Caio não tem a sensibilidade de perceber quando você está muito tempo sentado, há um formigamento. E esse formigamento, ele não tem essa sensibilidade, porque em algum momento ali teve a perca desses sinais que são elétricos ali, ele perdeu, então dá essas escaras, essas feridas pela falta da circulação do sangue. Todos nós sabemos que o sangue ele é o condutor do oxigênio. Se não tem oxigênio no local, a tendência é que esse músculo, essa vida acaba morrendo. Então é aonde se fala as escaras, que na verdade pode-se dizer também que são as feridas, certo, Caio? sim, Ô Caio, e aí você começa ali, então, a partir daquele processo ali, então, na verdade, você começou a atravessar o deserto, né, meu irmão? foi. Quando você sofre esse acidente ali, você não sabia que você ali estava iniciando o deserto. Não sabia, cara. Pra mim era tipo, né, eu fiquei 30 dias
33 dias, né, internado ali, passei pelo Hospital do Campo Limpo. Muitos sabem que lá é, tipo, é uma má condição, né. Eu fiquei 21 dias ali na sutura, que era final de pandemia, né. Nossa. E, cara, foi horrível, assim, eu fiquei ali, tipo, jogado no corredor, né, por alguns dias, e minha família podia me visitar a 15 minutos, né. E foi nesse processo aí que aconteceu de eu ter a escara, por conta que tava lá os muitas pessoas e poucos médicos. Às vezes ia lá pra comer, né, eles vinham me dar lá a comida, já estava já fria, sabe. Foi uma época que foi muito horrível, assim, na minha vida, de tristeza, sabe. E assim, fiquei ali, tipo, 21 dias, e aí quando foi ver, tinha uma prima do meu pai que trabalhava lá nesse hospital, só que ela estava de férias. Então, entraram em contato com um tio meu e falou: "Olha, ela tá voltando de férias, né, e aí vamos ver se começa a andar, porque você já tá há muito tempo para fazer a cirurgia, né". Acredito se fosse algo mais rápido, poderia ter alguma reversão, algo do tipo, né. Sim, Só que também eu hoje em dia eu enxergo que tudo também tem um propósito, né, sabe, quando tem que acontecer as coisas, né. vai acontecer. Hoje eu não posso reclamar, só posso agradecer, né, independente da minha situação de agora, tudo que Deus vem fazendo na minha vida, cara, é surreal. Então, eu vejo que ali tem a mão de Deus, ele vem me conduzindo, né, dia após dia. E essa fase ali foi, né, passageira, graças a Deus. Passei ali nesse deserto, aí fiz essa cirurgia, né, e, cara, aí, teve essa escara e foi dias horríveis, né, porque, assim, eu falava: "Deus, tipo, onde que eu vou chegar, né? Será que é o fim aqui, né?" Você perguntava para Deus isso, Caio? Sim, muitas vezes chorava, né, tomando banho, porque tava com aquela ferida e, assim, tudo foi tão surreal que Deus, ele tem providência do começo ao final, né. A Raíssa, minha esposa, ela trabalhava em shopping quando eu sofri esse acidente e, assim, uma amiga da minha tia, deu um salve nela pra arrumar um trabalho, Hum. que seria, tipo, no escritório de segunda a sexta, e ela conseguiu passar lá no teste, tudo, e quando foi ver, esse trabalho dela tinha um convênio médico, né. E foi na onde que tudo começou a se mover ali, nesse momento de escara e tudo, porque eu consegui aquele, home care, né. Aham. E aí, tipo, tinha todo auxílio em casa, vinha o pessoal fazer a limpeza ali da escara, e ela durante, né, quando voltava do trabalho, ela ajudava também ali a limpeza e tudo, né. E ela também, tipo, eu vejo que Deus colocou muito ela na minha vida, assim, questão que ela foi uma enfermeira também, Sem saber, sem saber. forjada a machado. Ela Sim, teve que aprender. teve que aprender a mexer, porque minha mãe, o pessoal de casa, ninguém, tipo, conseguia nem ver, porque era um buraco tão grande, tipo, na região sacral, sabe. E ela, com todo cuidado ali, fazia a limpeza e tudo. E, tipo assim, pra mim, a escara fecharia ali de uns 3 meses, que a gente pensa que é um machucado qualquer, né. É, não é. Não é. Demorou 1 ano e meio. E nesse processo aí que ela teve a gente teve o home care e tudo, né, consegui, tipo, fui numa consulta, e aí, tipo, o médico falou: "Ó, você, vai fazer
tratamento de câmera hiperbárica. Aí eu nem sabia o que que era e tal. Aí marcamos lá essa câmera hiperbárica, e aí Deus é tão bom que ele arrumou, tipo, a ambulância, levava eu e trazia Nossa, lá na Liberdade. Passava o dia todo andando de ambulância só pra ir e voltar pra lá, né. Fazia 1h30 de sessão lá, né. Aí você entrava numa câmera, tipo, de oxigênio, e isso aí ele ia recompondo ali, né, tipo a pele, né. uhum, Aí chegou um momento que teve que fazer uma debridação, passando algumas sessões, e eles falaram: "Ó, Caio, agora você vai ficar internado aqui mais", tipo, foi mais 30 dias. certo. Aí fez a raspagem e tudo, aí teve que fazer um enxerto, né. Aí depois vai eu mais, tipo, papo de uns 30 dias, não podia dormir, tipo, Nossa. eh, tinha que ser meio que de lado ou de bruço, E né. aí você se vê de novo no deserto. Sim, que aí, tipo, foi a pra recompor ali, né. E aí foi através desses dias que veio esse rapaz do iPad, sabe. Que legal. Ô Caio, e cara, é muito interessante e gratificante poder ter você aqui. Eu sou muito grato a Deus por ele poder ter, de uma certa forma, ter colocado você na minha vida. Não eu na sua vida, mas você literalmente na minha vida. Sim, Porque a partir do momento que eu conheço você e sei o quanto você é de verdade, o quanto você lutou para de fato aqui estar aqui hoje e com a sua arte alegrando outras pessoas, eu tenho que agradecer a Deus imensamente pela sua vida. sim, De repente, o público que está assistindo nós aqui pode ter pessoas que estão passando por esse deserto e esse deserto muitas das vezes a gente acaba atravessando o deserto e a gente não encontra nada além do que caçambas ou cumbucas ou alguma um vasilhame sem água. Encontra caveira, que já pessoas que já não aguentaram mais esse deserto. E você encontrou tudo isso e você conseguiu passar por esse deserto. E de repente as pessoas estão em casa atravessando esse deserto e de repente você é essa ponte para a não desistência, sim, sabe? As pessoas olhar e falar: "Pô, eu não posso desistir, mano". O Caio tinha tudo para desistir e ele não desistiu. E sim, aí a gente chega num ponto que literalmente Deus já tinha colocado uma mão em cima de você ali. sim, Quando você ganha um iPad e aí você se intensifica mais com o seu projeto, que é o Caio Vício Tintas, aonde o seu persona começa a ganhar mais credibilidade. sim, A qual você só via ali pessoal no beco do Batman, artista, e você perguntava para Deus quando seria o seu momento. Só que você não esperava que o seu momento seria em cima de uma cadeira de roda. de verdade. E Deus te coloca nesse momento, a qual eu tive a honra e o prazer de acompanhar você na Rede Globo. Fala um pouquinho, irmão. Pô, é surreal, assim, né. Tipo, comecei a viver muitas coisas boas, assim, depois desse todo deserto, tudo, eu vi que Deus fez tão presente na minha vida, que eu falei: "Pô, tenho que me conectar real, assim, né, com Ele". E passei a dar mais tempo para Deus na minha vida, né. Sim, E eu vejo que com esse tempo que eu tenho se conectado, tudo vem acontecendo. Eu recebi esse convite, né, para pintar na Rede Globo. Foi uma coisa assim surreal. Um rapaz que eu nem conhecia, ele soube da minha história através de um outro grafiteiro que comentou com ele. Aí o cara me ligou: "Caio, prazer e tal. Cara, tô com um convite aí pra você que é um painel na Rede Globo, junto com outros artistas do Brasil, né, um de cada estado e, tipo assim, a meta é fazer um painel ali, juntos, né, que é, tipo, falando das brasilidades". E aí, cara, pra mim foi engraçado, entrei numa reunião lá no WhatsApp, tipo umas 40 pessoas, assim, me nossa, vendo, sabe, tipo produtor, diretor. Cara, eu falei:
nossa, tá acontecendo de verdade. A gente não acredita, né, que tá acontecendo, né. Sim. Tipo, você fala: "Caramba, tão importante assim". E foi muito legal, porque eles deram a pauta: "Caia, a gente quer que você, mostre sua história real mesmo, seu grafite do jeito que você faz na rua mesmo, tipo, nada de maquiagem", sabe. E aí, tipo, o projeto que eles falaram, assim, eu tinha que estar num andaime e tal, eu falei: "Pô, mas aí é, tipo, pra mim vai intensificar meu trabalho e, tipo assim, eu acho que não vai ser bom proveito, né". Porque, assim, vai dar muito trabalho para mim fazer isso. Então eu sugeri para eles: "Ó, qualquer coisa a gente vai conversando com os artistas, colocando as ideias ali no papel, e eu faço a parte de baixo ali, a gente interage, né". E aí foi tudo acontecendo ali nesse projeto, né. E aí deu no que deu, fiz lá a parte de baixo interagindo com o pessoal, e o trabalho saiu magnífico. Eu acompanhei, foi no É de Casa, né, você teve ali logo pela manhã ali, eu fiquei super feliz em poder ver você. A gente tem que ficar feliz quando a gente vê um dos nossos ali representando e fazendo, e você foi demais ali poder fazer aquele trampo todo ali, né, Caio. Acho que foi demais, né, você olhar e falar: "Pô, eu tô chegando". Porra, foi surreal mesmo, assim, né. Tipo, de tantos grafiteiros, assim, de São Paulo ser É, escolhido ali, né. Tipo, foi apenas um representante lá, né, de São Paulo. Então, meu, pra mim foi uma honra imensa, assim, né. E eu pude representar muitas pessoas, né. A cada artista do Brasil, de São Paulo, consegui representar ali também a pauta que eu trouxe dos motoca, foi. das crianças autistas também, dos moleque de quebrada que tem um sonho, das mulheres negras também, né, É. que estão aí na luta diária, sabe. Meu, é muito interessante o que Deus tem feito na sua vida. Deus também, o Caio, ele tem agido bastante dentro do Visão é o Papo. É, é difícil, é muito difícil a gente querer viver do que a gente gosta. Eu gosto de fazer isso daqui, tá ligado? Eu É, gosto de ter essa conexão com o público e com o meu entrevistado. Mas é difícil, tem muita coisa por trás. Eu tenho que trabalhar em dois trampos para poder estar aqui fazendo. Mas é um propósito de Deus, né? A gente não pode simplesmente largar uma promessa de Deus. Deus me prometeu que o Visão é o Papo seria o Visão é o Papo. uhum, Então eu só tenho que fazer para que ele cada vez mais coloque pessoas cada vez mais abençoadas que de fato eleve o nível do programa e leve o programa para outras atmosferas. Porque, na verdade, se o programa Visão é o Papo ele começa a crescer e começa a ganhar visibilidade, não, longe de mim, não sou eu que estou ganhando visibilidade, e sim o nome de Deus. sim, Não é? com O nome de certeza. Deus, tem que ser honrado sempre. Então, hoje, o nosso programa, especificamente, é mais sobre propósito e promessa de Deus. Deus, ele falou comigo no dia 2 de fevereiro, monta alguma coisa, as pessoas precisam te ouvir. E hoje eu estou aqui com o podcast Visão é o Papo, conhecendo sua realidade. Sim, Então, eu só estou seguindo o que Deus falou. E eu sempre falo com meu filho também, às vezes eu estou trocando ideia com meu filho e falo, meu filho, ele quer ser MC, tem um aham, estúdio, tá fazendo as paradas, mas eu falo pra ele, mano, enquanto eu tiver bagunça, Deus não habita na bagunça. Então, muitas das vezes você vai ser obrigado a ter que excluir algumas coisas que já não condiz com aquela realidade que Deus quer te levar, sim, né? Então, muitas vezes você vai ter que deixar algumas coisas pelo caminho para poder dar um passo a mais. Deus, ele não nunca vai habitar no meio da bagunça. Ele sim, fica de fora. E você decide se você quer continuar ali ou você não quer continuar. Faz parte. sim. Ô, Caio, e eu também eu acompanhei uma outra parada sua, interessante pra caramba. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do Pacaembu.
que é uma troca de stickers não, de stickers, né? Essa é a Isso. palavra certa, de Aham. adesivos, né? Eu vi lá que você não consegue transitar ali, cara. A galera, tipo, vai em cima mesmo. Eu falo: "É o Caio, é o Caio, é o Caio". E aí, mais uma vez, é Deus se fazendo presente ali. Me fala um pouquinho aí. De verdade, o Pacaembu é um rolê assim, né, um encontro de motox que rola mensalmente, né, última quinta do mês. E são ali motocas responsáveis, sabe. Ali também Deus habita muito, cara, porque, assim, essa união que eles têm, eles conseguem arrecadar muitos alimentos, cara, de toneladas, É sabe. mesmo? Tipo, a galera ali, tipo, fala: "Ó, leva um quilinho de alimento ali". Muitos também já pega, leva a cesta básica pro pessoal, sabe. E ali é tipo um encontro e cada motoca ali tem seu logotipo, o estilo esse que a gente fez aí do Visão é o Papo. Papo, né. Então cada motoca ali carrega a sua história através de um sticker. E aí a gente se encontra ali, a gente faz essa troca, né, do stickers, aquela troca de ideias, né. Muitos também se conectam ali, consegue, tipo, expandir seu trabalho também, né. Tipo, arruma entregas particulares, sabe. E então é uma coisa bem bacana, assim, essa união, sabe. E isso acontece de que dia lá? É toda última quinta do mês. Toda última quinta do mês. Aí, você que é motoqueiro ou motociclista e quer encostar num rolê desse, quer fazer uma conexão, quer de repente abrir sua mente, porque ali você vai trocar ideia com várias pessoas. Então, teoricamente, Rick Chester já diz: conheça 5 pessoas novas todos os dias. Aí é um lugar bom para você conhecer pessoa, se conectar e de repente ter E seu logo, sua marca divulgada, né? sim. E cara, é bem legal, assim, que é Deus a todo instante, né. E chega um momento ali desse encontro, eles, tipo, abrem ali pique uma roda, aí vai, tipo, um pastor, assim, né, alguém que seja da igreja, já transmite a palavra de Deus, puxa uma oração ali, e isso é gratificante, né. A gente tem que sempre engrandecer o nome de Deus. Eu vejo que, tipo, sem ele não somos nada, né. E você vê, sair dali, tipo, carregado com essa energia boa, e você vê a galera que arrecada uns alimentos, né, e eles, tipo assim, fortalece pessoas que, por exemplo, sofreu um acidente, tá afastada ali, não pode ir pra rua, aí eles levam essa cesta básica pro pessoal, sabe. Caramba, Então é um movimento muito importante, assim, sabe. Tipo, não é somente ali, você vai colar: "Ah, vou trocar sticker", tem muita coisa mais além que isso, né. é que as pessoas que pensam que ali é bagunça, eu acabei de falar isso agora, Deus ele não habita na bagunça. Sim, Então, muitas vezes as pessoas acham que esses encontros geram bagunça, na verdade não gera bagunça. é, Está gerando um propósito de Deus. E ali, se Deus se faz presente constantemente pelo que você está falando, e eu acredito que tem, porque se tem pessoas, 2 ou 3 pessoas reunidas no nome do Senhor ali, ele estará presente. sim, Então é o que acontece toda quinta-feira, a última quinta de cada mês, há isso. esse encontro. Então, teoricamente, se as pessoas quiserem de repente sentir a presença de Deus, porque Deus fala constantemente, a Sim. gente tem que estar aberto a receber o que Deus está falando. Eu estava preparado para ouvir Deus, eu estava no momento que eu estava com meus ouvidos atentos e ouvi Deus. Você atravessou o seu deserto e você entendeu que naquele deserto havia um propósito de Deus. Aham. E foi quando você ganhou seu iPad e ali você começou e não parou mais. E eu vejo que também você esteve em Minas agora. Você é um cara bem atuante ali dentro das suas redes sociais e eu gosto de te seguir e peço também ao público que siga Caio Vício Tinta, que é um cara atuante, que está sempre ali, sempre tem um entretenimento, sempre uma palavra de motivação, uma de fé, que agora eu também vejo você ali constantemente na igreja, buscando cada vez mais a presença de Deus. Isso é muito interessante e eu gosto muito de te acompanhar. Ô Caio, me fala um pouquinho da sua fé.
Cara, tipo, eu gosto muito, né, de ter essa conexão com Deus, né, e eu conheci ali essa igreja que eu congrego, né, através do meu cunhado, que foi nesses momentos difíceis, né, eh, então minha sogra, minha mulher também, ela tipo assim, elas eram da igreja, né, Sim, minha esposa também, tipo, a gente não frequentava tanto, porém, nesse período a gente conheceu essa igreja que meu cunhado congrega, né. E cara, primeira vez que eu fui lá, eu senti uma presença tão grande, que eu senti que eu tinha que estar ali todos os cultos, sabe. E eu ia de domingo, aí tem o de quarta, comecei no de quarta. Então toda quarta e domingo passou a ser prioridade ir lá, né, buscar a palavra, né. E eu sinto, assim, que eu preciso de estar ali, sabe, porque Deus me preenche, sabe, cara. Às vezes quando eu sinto um vazio, é ali que eu vou me preencher, né, de fé, de esperança, e dali eu não quero sair, sabe. é. Deixa eu te perguntar, você falou da sua família, falou da sua sogra, e me vem muito aqui, nessa bancada o seu sogro. Você chegou a conhecer seu sogro? Não, ele não era vivo, né. É. Eu posso falar um pouco para você quem foi seu sogro, irmão. Aham, Seu sogro praticamente a gente cresceu junto, tá ligado? Seu sogro era um pouco mais velho do que eu. Também não sou um cara tão novo assim. Mas pensa num cara de Deus, mano. Mano, sim. o cara era foda. Mano, não tinha um que não gostava daquele cara. Formigão. Era o Marquinhos, cara. Eu tenho uma foto dele até hoje. Um cara muito do bem, muito de Deus. Ele, eu acho que ele ia gostar demais de te conhecer pessoalmente, porque ele te conhece. Não Sim, tem como ele não te conhecer, ele te conhece. E aquela quebrada praticamente foi ele que fez. aham, A gente costuma dizer ali que aquela parte ali do córrego ali que tem ainda, mas foi o Marquinho que canalizou aquilo dali. aham, O Marquinho canalizou. Onde a prefeitura não entrou, onde não teve uma canalização, o Marquinhos canalizou. A gente não vê assim muito assim na nossa quebrada o governo atuando, sabe? A sim, gente vê um braço do governo que é a polícia militar, quando entra, verdade. batendo, oprimindo, sabe? E foi o Marquinho que deu essa direcionamento Sim. à quebrada. É, meu, ele vejo muitas histórias dele, né, a galera fala muito bem, né, Falar de dessa construção que ele fez, movimentou, né, as filhas dele também têm muito orgulho, né, desse pai. um cara desse, irmão, é foda, porque a gente se emociona, porque é um cara que tem um papel atuante na minha vida. Sim, É um cara, se vem de comunidade, você corre o risco 100% de se perder. E você vê um cara mais novo do que você, já empreendendo, tipo, ser um orelha seco na arte da construção civil, e aham, de repente ele fazer sua casa. sim, Então, são histórias reais que eu gosto de trazer, tá ligado? Essas lágrimas aqui é de gratidão, tá ligado? sim, Pelo um cara que fez a parada acontecer. Você tinha que ter conhecido ele, mas ele te conhece. tenho Ele certeza. te conhece. Pô, Marquinhos foi o cara.
todo mundo na quebrada lá tem sua história, o seu papel fundamental. Mas ele literalmente deixou história. sim. Deixou um legado, né? Porra, um legado. Você falou tudo, tá ligado? Eu lembro que quando eu morava na comunidade, eu dei um Sony Ericsson, logo que saiu, É, um violão. Marquinhos, mano, eu tenho esse celular, mano. Eu queria que você fizesse um quarto pra mim. Mano, o cara pegou esse celular e fez o meu quarto, irmão. caramba. Não pelo dinheiro, tá ligado? Pela irmandade. Sim, O cara sentia, tá ligado? O cara era de Deus, irmão. O cara era de Deus. De Deus. Eu nunca vi, mano, um velório, um enterro igual dele. Mano, não teve um que não foi, irmão. sim, Não teve um que não foi. Foda. Ele tá orgulhoso de você, mano. E eu vejo muito na família dele, nas filhas dele, ele, sim, tipo, quando você fala a sua escala, a sua esposa, sem conhecimento, sem nada técnico, cuidou, irmão. verdade. Tipo, quem faria isso? Quantos caras estão agora dentro de casa, cheio de Sim, escara, mano? Não tem ninguém pra cuidar, mano. não tem um suporte, né? Eu sou muito grato por isso, sabe? Essa união, esse propósito que Deus colocou nas nossas vidas, né? Tinha tudo para ela separar, ir embora, né? Sim, Com mano, eu essa vejo isso. situação, sabe? Eu vejo isso constantemente, mano. Sim, Mulher e homem, mano, não aguenta, mano. Não aguenta atravessar nem a metade do deserto, mano. sim, Abandona o companheiro, tá ligado, verdade. irmão? Abandona. E eu vejo a sua esposa ali, mano. Eu acompanhei ali, mano. Eu não conhecia você andando, eu conheci você na cadeira, mano. Tá ligado? E eu vejo o quanto Deus ele é presente na vida de vocês, mano, Sim, né? Eu vejo a sua esposa lado a lado com você, eu vi seu cunhado colocando você dentro do carro dele, dando toda a atenção, e hoje Deus vem e te presenteia com carro, irmão. Eu fiquei sim. feliz demais quando eu vi você dentro da Honda, tirando o seu carro, irmão. Pô, Cê é louco. É, Deus é, meu, maravilhoso. Foram, que nem você falou, né? Meu cunhado. Muitas vezes ele levava, trazia a gente pro culto, né? Também muitas vezes, tipo, por vontade, assim, né? Que nem eu falei que frequento de quarta-feira. Muitas vezes encontrava minha esposa no trem, eu ia com a minha cadeira motorizada, né, buscar a Maia na escola, sim, e a gente se encontrava no caminho ali, e ia de ônibus, né, trem e ônibus. E para você ver, né, ali de Santo Amaro pra ligação, de carro aí é 20 minutos, né, mas de busão e trem, mano, você leva aí 2 horas, mano, tá ligado? E eu enfrentava isso, sabe, falava: "Meu tempo é precioso para Deus", sabe. Então eu enfrentava essa barreira, sabe, muitas vezes. E às vezes você tipo, ia pegar o busão, aí elevador quebrado. E toda quarta ali era certeza que, tipo, ia atrasar no culto, mano, tá ligado. Levava essas 2 horas pra poder chegar e, cara, e, tipo, eu lembro uma profecia, né, que a moça falou pra mim: "Cara, vai vir uma bênção muito grande na sua vida, né". E passou uns tempos, né, Deus presenteou a gente com esse carro. nossa, E, cara, a gente agora vai para o culto, né,
e tipo, pô, ali 20 minutos, 25 No no conforto. conforto, sabe. E eu sou muito grato e falo: "Pô, tem que continuar só indo agradecer pelas bênçãos, né, que Deus colocou na nossa mão, então a gente tem que continuar nessa trajetória". E aconteceu um fato que foi muito legal, sabe, que tipo assim, eu vejo que, eh, como o meu cunhado dava carona, aí tipo, nós estava lá no culto lá, aí a irmã queria ir embora, estava chamando o Uber, não atendia, eu falei: "Não, vamos aí, vai, a gente deixa lá na sua casa", sabe. E tipo, gratificante, né, a gente poder também retribuir, né, É, sabe. Deus tem uma missão nas nossas vidas, né. é. Deus, ele sempre tem algo assim, sabe? Deus, ele tira algo da manga assim e fala, tá aqui, né? E é legal, Caio, a sua história, a gente se emociona, porque na verdade aqui é vida real, irmão. A gente não vai ficar fazendo 9 horas, fazendo bonito para impressionar ninguém, não. Aqui é vida real, Sim, né? Quando eu me emociono, quando você se emociona, é porque a gente está vivendo isso, o extraordinário de Deus, sim, sabe? Todo mundo que tem um contato com Deus, que literalmente sente Deus, a presença do Espírito Santo, ele vai chorar, ele vai se emocionar, com né, certeza. porque você sai daquele patamar que você acha que tá, e você vem para os pés de Jesus e você fala: "Pô, eu não sou nada sem você", Sim, né. A gente tem que ter muito isso. E eu sempre gosto de trazer e deixar, assim, para os jovens, sabe, Caio? Os jovens, e eu vejo que os jovens ainda estão meio perdido, né, Caio? Tipo, tá perdido de tudo, jovens. A sim, gente vê a gente vê o mover de Deus e a gente vê as coisas acontecendo, e a gente acha que tá tranquilo. Tipo, a Copa do Mundo. Tá bonito demais de ver a Copa do Mundo, ver Cabo Verde se classificou agora, ver as coisas acontecendo, mas a gente não pode esquecer que Deus também tá presente. O nome de Deus está sendo engrandecido naqueles campos ali e tal. Mas a gente também não pode deixar passar batida a Venezuela, cara. sim, Aquele terremoto. Mais de 100.000 mortos. Os corpos começaram a feder agora. E não tem mão de obra. Em uma das minhas orações, eu falei para o Senhor Jesus Cristo que eu tô pronto, cara. sim, Tipo, se tiver aqui numa missão, eu tô pronto, irmão. De verdade. Eu posso ir para essa missão para tentar ajudar o povo, como também posso ficar por lá também e de repente nem voltar, tá? Mas eu tô pronto para Jesus. Se Jesus falar aqui é isso, é isso. sim, Eu já não nego mais nada pra Deus não, tá ligado? De primeiro eu tinha essa restrição, eu não posso fazer isso, que não sei o quê, mas depois que eu ouvi Jesus pela primeira vez e estou seguindo os propósitos de Deus com visão ao Papa, e tô vendo o que Deus tá fazendo na minha vida e as pessoas, tá ligado, mano? sim, Aí eu falo: "Mano, tô pronto". Mas os jovens, eles estão perdidos, eles não acordaram ainda para as coisas que de fato tá acontecendo, né? Tá acontecendo muita coisa. sim. Ô Caio, o que você consegue falar para os jovens mediante a isso? Tipo, de que a gente virou até meio que clichê, gente, Jesus Aham. está voltando e tal. Sim, Mas ele tá voltando, irmão. E de tem um monte verdade. de gente que tá dormindo, irmão. É, as profecias estão se cumprindo, né. E, cara, eu posso relatar um pouquinho, assim, da minha história, do que, tipo, eu também fui um moleque ali de quebrada antes de tudo isso, assim, acontecer, esse propósito de dar certo. Eu tinha muito envolvimento, né, fumava muito, bebia, sabe. Minha esposa muitas vezes orou para Deus para mim largar os vícios, né, e teve que acontecer tudo isso para mim poder largar tudo, né. E hoje em dia eu sou um cara limpo, me batizei, É, eu sabe. acompanhei seu batismo, foi bonito, hein? Sim, Eu
acompanhei seu batismo. Eu vou entrar um pouco sobre esse batismo, depois eu vi também do casamento, né, cara? Sim. Teve o casamento também que foi bonito demais. Você vê que Deus faz as coisas tudo do jeito que tem que ser feito, né? No tempo certo, né. Muitas vezes eu tinha medo, assim, como jovem, de largar tudo, eu falar: "Poxa, eu vou entrar pra igreja, eu vou ter que largar tudo isso". E, tipo assim, isso aí são promessas vazias, né, de você estar ali bebendo no final de semana, achar que isso aí vai, complementar na sua vida, sabe. É tipo aquilo, o copo cheio, esse coração vazio, né. É, Sabe, e na periferia tem muitos jovens ainda que tá perdido nessa ilusão, né, sabe. Tipo, assim, se cada um olhasse para si mesmo, né, pudesse conhecer os propósitos de Deus na vida de cada um, acho que o mundo seria bem melhor, sabe. com certeza. Se os jovens eles pararem um pouquinho, não precisa parar muito, mano. Eles parar um pouquinho para de repente ouvir o que Deus tem, porque Deus ele fala constantemente com as pessoas. Desde esse podcast até uma conversa informal dentro de um trem ou no metrô, em alguma parte Deus ele tá ali presente, ele se faz presente. A gente só tem que estar aberto a ouvir Deus, né, mano? Eu tava aberto a ouvir Deus. E para você ver, mano, como que Deus ele faz as coisas. Eu comprei um empreendimento há muito tempo atrás e tal, e, mano, depois de muito tempo, Deus me levou aonde que eu tinha comprado a parada, tá ligado? Onde eu tinha comprado a parada e era uma igreja, irmão. E aí um amigo meu me chamou pra cultuar lá. E eu fui, aí eu entrei e, mano, sabe, parece como se estivesse rebobinando a fita. Você se vê ali, tipo, o cara chamando pra você pegar a chave. E de repente você vê ali o pastor pedindo para levantar a mão e agradecer e tal. Aí você fala que é Deus, mano. Sim. Então a gente tem que estar atento a esses detalhes. Esses detalhes é muito fundamental, faz toda a diferença na vida de um ser humano. A gente tem que estar sempre de olho. E como foi seu batismo? Meu batismo foi, né, tipo, primeiro veio o casamento, né. Sim. Eu fui pra viagem, né, lá em Fortaleza, e no momento ali curtindo essa viagem, pedi minha esposa em casamento, né, Nossa senhora. e foi legal, né. Tipo, a gente sempre ficava sonhando com esse momento, só que pra mim eu tinha medo, assim, sabe. Tipo: Sempre "Pô, fica no receio, né? como vai ser essa parada?". Questão também de até de verba, né, para fazer uma coisa legal e tal. É, Só que, tipo assim, Deus prepara tudo e a gente não pode se apegar que, tipo assim, para você fazer um casamento, você tem que gastar milhões, sabe. Eu vi ali que a gente colocou nas mãos de Deus, fizemos simples e, tipo, as pessoas que estavam ali conosco no dia da comemoração mesmo, foram pessoas reais, meu. Foi uma coisa muito emocionante. Quem casou a gente foi meu cunhado também, é o Diego, o seu cunhado. Diegão. Diegão, Diegão. E foi muito legal, assim, né, tipo, o pessoal se emocionou também com a nossa história ali, e pelo fato de ser uma coisa bem simples mesmo, sabe, mas Deus estava presente ali a todo momento. E aí, tipo, casamos, aí era no final do ano ali, aí minha esposa: "Vamos se batizar?". Aí pegamos lá, o pastor conseguiu uma data lá que estava bem corrido também, foi antes do Natal, né, e ali se batizamos e vi que, tipo, foi uma mudança, assim, de vida, sabe. Foi um propósito muito, gratificante, assim, né. Pô, Caio, cara, é demais, né, cara? Você ali foi de 0 a 100, eu sempre costumo dizer isso, né? Eh, s nasceu de novo, né, cara?
Sim, Você nasceu de novo. Uma coisa é o Caio ali, quando estava andando, estava grafitando, estava ali meio que na vida errada, no ponto de vista das pessoas, mas numa vida que você acreditava que era certo. Que a gente também não sim, pode crucificar os jovens, falar que o cara tá fumando uma maconha, tá bebendo, tá isso, tá aquilo, mas é a vida que ele acredita que tá sim, certo. É a gente de fora respeita, sabe que tá errado, mas se ele acredita que tá certo, é com ele sim, mesmo, tá certo, e não sou eu, não é você que vai ficar dando sermão, vai ficar pegando de orelhada. Ele vai sentir, ele vai ter o encontro dele com Deus. sim, Todo mundo vai ter uma hora que vai ter que ter o encontro com Deus. Seja na alegria ou na tristeza, mas Deus vai agir com ele. sim, Não com tem para onde certeza. correr, não é? Não vai ter É, como o cara falar assim: eu vou fazer isso daqui", não tem. Ele vai ter que conversar com Deus em algum momento da vida dele. E sim, faz parte, né, Caio? Faz parte da nossa história, da nossa vida. E para vocês aí que não conhece o Caio Vice Tintas, o porquê de eu ter trago o Caio Vice Tintas aqui, é que esse cara aqui tem um papel fundamental dentro do Visão é o Papo. Foi ele que deu essa identidade para o Visão é o Papo. sim, Ele que trouxe essa identidade. A gente se conheceu no hospital, o nome Deus já tinha me dado para mim, Divisão é o Papo, mas aqui foi o Caio que deu essa identidade aqui. Claro que depois passou pela mão de um outro amigo do Caio, sim. mas tá eternizado. Isso daqui foi que deu essa identidade, que trouxe esse gesto. Aí o Caio perguntou, mano, e tal, e essa frase Deus me deu, essa frase maravilhosa, que Deus possa te abençoar nesse exato momento, é onde estiver, porque não sou eu que abençoo, é Deus. Sim, Então, quando eu faço assim, que eu vir aqui, eu tô deixando Deus te abençoar. E eu só falo que Deus te abençoe nesse exato momento, e eu só falo, e aonde estiver. Porque quando eu falo aonde estiver, e as pessoas até perguntam aonde estiver, o cara pode estar no conforto da casa dele, como ele pode estar num velório, num presídio. sim, E Deus ele vai abençoar aonde tiver. Jesus abençoou o cara onde tinha só leão. Jesus abençoou o cara onde ele estava jogado num poço. Deus ele abençoa todo mundo, né, Caio? Ô, Caio, uma parada que vem muito forte aqui e eu acompanho que sempre após o sofrimento eh, para aquele que não desacredita do processo e dos propósitos de Deus, ele chega ao extraordinário de Deus, né? Não ao extraordinário do homem, mas sim ao extraordinário de Deus, porque ao extraordinário do homem é o cara ter conseguido carro, casa, apartamento e bababá. E aí já é um extraordinário físico do homem, s- mas um extraordinário de Deus mesmo, de ter uma comunhão com Deus, de sentir Deus, de se arrepiar com as palavras, de chorar. Esse é o extraordinário de Deus, né? E eu vejo que sempre após o sofrimento. Rick Chester foi assim, depois dos 40 anos de idade, 4 décadas, ele sofreu muito. Rick Chester sofreu muito, aham, vendeu muita água nas praias, né, e tal, ele tem a história dele e ele não a gente viu ele depois dos 40, mas antes dos 40, foram poucas pessoas que acompanharam ele e muitas dessas poucas pessoas que acompanharam o Rick Chester largaram a mão dele. aham, Tem o Gerson também, um cara que eu sigo também, e bem no começo, quando ele começou, hoje ele tem mais de 1 milhão de seguidor. Mas eu sim, tenho uma conversa com ele no WhatsApp, eu também estava passando pelos meus desertos, quando eu encontrei o vídeo dele. E aí ele me deu toda a atenção. E hoje as pessoas falam: mas hoje ele não te dá atenção. Mas quantas pessoas não ligam pro cara? Quantas pessoas não sim, mandam direct? Não é que o cara não quer dar atenção, é que às vezes o cara não consegue dar atenção pelo que Deus está fazendo na vida dele. Você hoje para sim, estar aqui foi difícil, porque Deus está transformando a sua vida. sim, Então, do jeito que o Visão ao Papo quer o Caio aqui, o cara lá de Minas quer o Caio, o cara da Rede Globo quer o Caio, o cara da Cultura quer o Caio, e entre outras pessoas querem o Caio. sim, Então, e ele passou por esse processo que descobriu que o pai dele tinha sido morto, a polícia não achava, ele achou o pai dele na mata, depois de 4 dias, pegou o corpo do pai dele, não entrava no carro, teve que quebrar o braço, colocar, aí entrou num estado de depressão profunda, tentou se matar,
com tiro, deu tiro na cabeça, falhou as balas, trabalhou na boca, traficando, os caras falou: "Isso não é pra você", daí passou mal, enfim, mano, sim, tudo aconteceu depois do sofrimento. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes o cara tá agora na casa dele desiludido com tudo e questionando a Deus. E tá tudo bem você questionar a Deus, mas você tem que estar com o ouvido atento para ouvir o que Deus vai te falar. sim, Às vezes faz parte do processo, né, Caio? Essa desilusão, esse questionamento com Deus, né? Eu acho que Deus até gosta, sabia? Quando a gente literalmente questiona a Deus. Porque se a gente questiona a Deus, a gente tem um amor por Deus, sim, independentemente, né? Tipo, se você me questiona, pô, Ivana, ficou legal aquele negócio. Há o jeito de falar, pô, Ivana, ficou legal aquele negócio que você fez e tal, dá pra melhorar. Você veio com uma parada positiva, eu vou te ouvir. É o sim, que Deus faz com as pessoas. Então, se de repente alguém está passando por um processo agora que não encontra saída, o seu futuro está incerto, você não acredita no seu presente, você não acredita mais nem mesmo em você, tá válido você não acreditar mais em você. Só acredita em Deus. sim. Só em Deus. Tenha fé, porque ele vai conversar contigo através de algum sinal, através de alguma palavra, ou através até de alguma pessoa, né, que vai te pegar ali naquele momento, vai passar uma palavra. Com certeza Deus vai usar alguém para manifestar na sua vida, sabe. É Foi isso. assim que aconteceu comigo também, né. E acredito com todas essas pessoas também que você citou também, né. E tá tudo bem, né, essa parada, às vezes nós está desiludido ali, mas tem que ter uma confiança, como, né, 99% de fé ali que vai acontecer, né, algo positivo na sua vida, vai dar uma reviravolta e você vai ter essa conexão com Deus e ele vai te erguer, né, novamente. E tá tudo bem não estar bem, né? Sim, Tá tudo bem. Eu não tô bem. E tá tudo bem. É que a gente fica se cobrando muito, né, cara? Eu acho que com esse avanço da internet, os jovens eles acabam se cobrando muito porque tem que viralizar, sim, porque tem que fazer o melhor vídeo, porque tem que. Calma, calma, sim, respira. Jesus não tinha nada disso que nós temos hoje. E ele é referência até hoje. verdade. Só entrega seus caminhos na mão de Deus, porque o resto é com ele, ele fará. Você só precisa se manter no caminho de Deus. É ou Sim, não é, Caio? Olha, e eu e o Caio, em momento algum, falamos de igreja. A gente está falando do amor de Deus. Tanto que Deus fez na minha vida, quanto Deus fez na sua. sim. Caio, estamos chegando nos nossos minutos aí finais aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro público que está te vendo aí, cara. A sua história é emocionante. Olha pra essa câmera aqui e deixa aí, meu irmão. O agradeço demais por esse convite, né. E é isso que a gente falou aqui, né, às vezes a gente está ali num momento de dificuldade, não está mais nem acreditando em nós mesmos, né. Mas a gente tem que parar um minuto, pedir o direcionamento de Deus, e sempre ele vai, dar algum sinal pra gente, né, e as coisas vão melhorar. Pode ter fé, porque Deus ele vai se manifestar na sua vida e você vai se reerguer. E é isso, positividade sempre, vamos pra cima, porque a vida não para. É isso, Caio. Meu povo, mais uma vez eu falo para vocês, cada episódio é um episódio diferente e hoje eu sei que o episódio seria completamente diferente. Hoje Deus ele operou aqui demais aqui. Eu acho que as nossas falas, tanto a minha quanto a do Caio, falou com alguém aí desse outro lado aí. Você está preparado para ser moído?
Você está preparado para ser rejeitado? Você está preparado para, de repente, não alcançar seus objetivos? A gente tem costume de se preparar sempre para o extraordinário e a gente sempre quer vencer. E tá tudo certo a gente pensar dessa forma, mas a gente tem que estar mais preparado para não vencer, porque nem todo mundo vai vencer. E faz parte do processo e dos planos de Deus. Mas se você seguir o que Deus manda, arrisca, dificilmente você não irá vencer. Lembre-se, Jesus ele não precisou de internet. Ele é o que é pelos feitos e os propósitos que ele deixou. Eu trouxe o Marquinhos muito forte aqui, foi um cara que me ajudou na minha formação. Se hoje eu estou aqui, teve pessoas que contribuíram para que eu estivesse aqui hoje. E um desses caras foi ele, o Marquinhos, o Marcos. Eu tenho muita honra e muita gratidão em poder ter passado um pouco tempo com esse cara, esse momento que Deus deixou ele aqui na Terra. Então, é hora de celebrar a vida. É hora de celebrar Jesus Cristo. Um ótimo sábado a todos e fui! Conhecendo sua realidade com muito respeito. Quem faz acontecer com a visão do gueto. Voz que ecoa forte, sem medo direto. História de luta virando manifesto. Cada cicatriz carrega um capítulo. Vida ensinando mais que qualquer currículo. Olhar no horizonte, foco no impossível. Transformando dor em algo incrível. Microfone aberto, verdade na fala. Quem veio de baixo hoje nunca se cala. É ponte que liga quem sonha, quem rala. Realidade contada vira luz pra quem fala. Qual é a adição? Visão é o papo. É no teu na visão. Visão é o papo. E de onde vem a inspiração? Da realidade que toca o coração. Qual é a visão? Visão é o papo. Quem traz a direção? Visão é o papo. O que faz acreditar? É a vivência que ensina a sonhar. Realidade vira som pra elevar. Cada relato é motivo pra lutar. Quem escuta sente e começa a mudar. Inspiração no ar, pronto pra voar. Visão é o papo. Visão é o papo.